noite, pessoal. Estamos aqui com vocês para mais um Descomplicando com Elas. Hoje eu recebo a brilhante presença de um poeta da nossa cidade de Limeira. Coisas lindas eu estudei, conversei e busquei informação para saber quem era de fato esse querido homem da nossa cidade que é artista, escreve, compõe letras lindas de música e também declama poesias e poemas lindíssimos. É um prazer estar aqui hoje e dividir esse programa para descomplicar um pouquinho, porque ele vai falar sobre a poesia e de qual forma a poesia o salvou, o resgatou. Todo mundo tem uma história triste em algum pedaço da vida, né? Nós estamos, inclusive, representando o Setembro Amarelo. E Setembro Amarelo foi criado exatamente para dar consciência de que a depressão, a tristeza, a angústia, ela é uma coisinha sorrateira. E ela pode chegar em coisas e sentimentos profundos, machucando a alma, acabando muitas vezes com a vida do presente dessa pessoa e muitas vezes comprometendo o futuro. Então, é com muito prazer que eu trago, uma honra recebê-lo aqui, que prontamente aceitou, nosso querido Otacílio Monteiro. Seja muito bem-vindo, Otacílio. Obrigado, Alexandra, pelas palavras lindas. O podcast Descomplicando com Elas, a IS Rádio Podcast. Estamos à disposição nessa noite para falar de poesia, que é o assunto que nós falamos já há muitos anos e um assunto que sempre nos alegra muito falar a respeito. Ouvir também. Eu queria aproveitar e agradecer ao Margá, que abriu uma exceção, está aqui conosco hoje, a IS Rádio Podcast também, através do Paulinho, foi que surgiu o nosso encontro lá no Cinecol, não foi, Otacílio? Sim, sim. E fizemos lá uma participação gostosa, e aí eu senti vontade de trazer para o Descomplicando com Elas um pouquinho dessa coisa gostosa que faz a gente perder a noção da vida e, ao mesmo tempo, resgatar. Eu fiquei ouvindo o seu link, inclusive já está nas minhas redes sociais, porque, assim, ele fala de uma maneira tão gostosa dos problemas do dia a dia que é óbvio que ela fica evidente que a poesia te salvou. Eu vi lá e estudei bastante um pouquinho para falar sobre você e eu vi que você tem uma história um pouco diferenciada de um menino que cresce normalmente, né? Você disse que nasceu já com problema na coluna, ele foi se agravando, muito adoecido, muito tímido. E aí é tão gostoso ver a nossa evolução. Eu gostaria que você, para quem ainda não te conhece, porque é impossível não conhecer o Otacílio, mas para quem ainda não sabe um pouquinho dessa história linda de resiliência, de amor, de confiança nos desígnios da vida, né? Isso fica pra gente, assim, de uma maneira... Me arrepia a pele falar de uma coisa que eu vivi, cresci ouvindo, mas eu não tinha noção de quem era o Otacílio antes da poesia. Você poderia falar para quem ainda não sabe dessa história sua, como foi uma história de sucesso, para quem está em casa, Otacílio, às vezes está deprimido, está com uma doença, está com uma situação financeira que não é muito agradável. É possível a transformação e a poesia pode ajudar. Então, conta um pouquinho para a gente sobre quem era o menino Otacílio. Legal. Bom, primeiro, você falou sobre o link, né? É um pequeno documentário autobiográfico que se chama A Poesia Me Salvou. Né? Quero aqui agradecer, não vou citar nomes para não esquecer de ninguém, vários parceiros, artistas aqui de Limeira e produtores que me auxiliaram, né? Me incentivaram e auxiliaram a fazer esse vídeo, declamando poemas, filmando, etc. Músicos, inclusive, que participaram desse vídeo com a gente. Esse vídeo fala sobre a minha vida,
sobre a minha infância, principalmente, e de como a poesia me salvou. Então, se chama A Poesia Me Salvou, está no meu canal de YouTube, agora está também nas suas redes sociais, né, Alexandre? Sim, sim. E as pessoas estão vendo e acho que estão gostando e espalhando por aí. A poesia, assim como todas as outras artes, né, teatro, música, dança, etc., elas têm essa capacidade de resgate, né, de resgatar, de salvar, de tirar, às vezes, de uma depressão, de tirar, às vezes, das questões relacionadas à violência, à droga, doenças, né, elas podem vir a salvar. Bom, eu não sei se eu nasci com um problema de coluna, porque os médicos não conseguiram identificar, não conseguem identificar direito isso. Mas talvez sim, porque eu tenho, na verdade, uma doença de fundo reumático, autoimune, e que se chama espondilite anquilosante. É importante as pessoas, mães principalmente, que têm os filhos pequenos, é importante guardar esse nome, pesquisar, procurar saber a respeito. Por quê? Que eu me lembre, quando eu tinha 5 ou 6 anos, eu tive uma grave crise intestinal. Na literatura médica a respeito da espondilite, diz que o indivíduo pode vir a ter após uma grave crise intestinal. Então, eu me lembro que eu morava numa colônia de usina de cana-de-açúcar em Araraquara, na usina Tamoio, e era um pouco distante da cidade. E eu me lembro perfeitamente disso porque foi a primeira vez que eu fui para a cidade. Eu tinha 5, 6 anos. E depois, aparentemente, sarei e tal. Com 10, 11 anos, comecei a ter dores fortes nas costas, no joelho, no calcanhar. Quadril também? Quadril. Pegava essa região toda, né? Sim. Mas era sempre diagnosticado como dor de crescimento. E eu sempre fui uma criança que como quase todos os meninos da minha época, hoje as meninas também, graças a Deus, podem, né? Na minha época eu não podia. Sempre gostei de jogar futebol. Então eu me lembro perfeitamente, já morando aqui em Limeira, quando eu tinha 11, 12 anos, que eu não fui na escola de manhã porque tinha uma consulta. E aí, às 2 da tarde, eu fui no ortopedista. O ortopedista olhou, fez os testes de... Eu tinha muita dor no joelho nessa época. Fez os testes os estímulos, tal, de reflexo, né? E falou, olha, você não tem nada, você tem a dor do crescimento. Você precisa parar de jogar bola. Para de jogar bola que está tudo certo com você. Bom, cheguei em casa, não estava mais doendo, porque essas dores reumáticas, elas, às vezes, no mesmo dia dói, não dói e tal, uma criança ainda. Frio, né? Quando chegou à tarde, eu estava me sentindo bem, eu fui jogar bola, dei um drible lá na minha mãe e fui jogar bola. E a minha vida foi sendo levada assim, né? Na época bem, não se tinha... joga. Amanhã não está tão bem, não tinha muito recurso na época de medicina. Eu fui diagnosticado com espondilite quando eu tinha 25 anos já. Né? Adulto. Foi a doutora Maria Domitila, que eu quero fazer um registro de agradecimento aqui, reumatologista, porque antes eu só ia em ortopedista, e quando eu caí na reumatologista, numa época um pouco mais moderna, isso eu estou falando do final da década de 80, eu tinha 25 anos, ela descobriu que eu tinha espondilite, eu já estava muito curvado, eu tinha uma postura horrível. Hoje ainda tenho um pouco, mas com toda a fisioterapia, tratamento que eu fiz, melhorou. Mas a minha postura era muito pior. Né? E aí, voltando lá na questão do vídeo, por que a poesia me salvou? Então, eu era uma criança retraída, que eu não tinha uma postura bacana igual os meus amigos, né? Eu era uma criança que brincava, corria, jogava bola, fazia tudo. Porém, muitas vezes sentindo a dor que os meus amigos não sentiam. Isso também era muito chato, né? E aí entra a questão de preconceito. Recebi um monte de apelidos que me imputavam ofensivos em função da minha má postura, da minha magreza excessiva, de uma certa fraqueza que eu tinha em relação a outros amigos, né? Entendi. Isso é muito desagradável. Isso foi toda a minha infância, adolescência, juventude, né? Eu toquei assim, né? Mas toquei, né? E daí eu era muito tímido, muito fechado, introvertido. Eu tinha um pouco de receio de fazer algumas atividades que meus amigos faziam. Por exemplo, eu achava que, até hoje eu não aprendi, por exemplo, nadar, que seria bom para mim. Mas como eu sentia muita dor no primeiro exercício que eu fazia, já o professor desistia de mim, eu desistia, eu tinha um receio. Entendi. Entendeu? Então, essas coisas aconteciam comigo, né?
Sempre tive vontade de jogar, e modéstia à parte, jogava bem futebol, mas tinha a parte física que não ajudava. Então, eu tinha receio de ir numa escolinha de futebol. Na época não tinha escolinhas como hoje, mas tinha os clubes sociais que tinham os times. E lá você tinha um preparador físico, etc. Eu tinha medo de não conseguir fazer o mesmo exercício dos meninos, então eu não ia. Então eu era um excluído, ou um auto-excluído, muitas vezes. Né? Porque Muitas poderia vezes ter um tentado, né? Poderia ter Alguém tentado. poderia ter visto. Era, de certas vezes, excluído e, por outras vezes, também, fazendo a meia-culpa, auto-excluído. Né? Bom, então é muito tímido e tal. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Eu estudava ainda no Grupo Brasil, né? Na Escola Brasil, 4º ano primário, e eu fazia boas composições. O que era composição? Você tinha uma folha enorme de papel almaço, uma folha dupla, e a professora dava um tema e você desenvolvia uma redação, só que chamava na época composição. Era o termo que era usado na época. E era uma época, e isso em 1973, quando eu estava lá no primário, né? Era uma época de ditadura. Né? Tem isso também. Era uma época de repressão. Não podia. Onde não você, para ganhar um elogio do seu pai e da sua mãe, era a coisa mais difícil do mundo. Né? De um tio, de um avô. Você não ganhava elogio, você ganhava bronca. Na verdade, elogio eles achavam que estragava. E eles achavam que era nossa obrigação, né? Que era ir bem, isso. Nos estudos, não fez mais do que sua obrigação. Exatamente. Então, eles achavam que estragava a pessoa o elogio, ou o incentivo. E os professores, então, era a mesma coisa. Né? Aí eu fazia as boas composições, tirava nota boa. Nas outras matérias eu não era tão bom, mas dava para passar e tal. Mas nunca ninguém me falou nada sobre isso. Eu não tinha percebido. Mas quando eu terminei o 4º ano e fui para o Trajano estudar o ginasial, qual a surpresa? Um dia uma professora minha, uma ex-professora, mandou uma criança na minha casa pedir a minha pasta para minha mãe para mostrar como exemplo na sala de aula. Na sala de aula. E aí eu falei, isso eu sei fazer. Despertou. Que isso coisa fazer, linda. né? Uma professora. Então foi a primeira coisa, talvez, né? É emocionante. É emocionante. Talvez tenha sido a primeira coisa que eu... Fez de bom. Que eu olhei assim em relação aos outros e falei, puxa vida, isso eu sei fazer e são poucas pessoas no meu núcleo que sabem, ou na época, talvez ninguém, que faça igual ou parecido. Né? Até porque quem tem uma insegurança com a parte física, eu sei porque eu sempre fui gordinha, a gente às vezes esconde alguns talentos para não aparecer. É óbvio, se a gente já tem uma limitação em outra parte da nossa vida, fazer alguma coisa boa, eu vou mostrar para quê, se de repente não é tão bom assim. Exatamente. Então foi essa professora, você não lembra o nome dela? Não lembro, perfeitamente. Poderíamos falar, porque eu também sou professora e assim eu fico emocionada com essas histórias, porque a gente precisa. Até pouco tempo atrás, ela estava viva e eu preciso, honestamente, pesquisar, saber se ainda está. Já é bem idosa, já é Marta Cunha. Marta Cunha. Professora linda, uma professora linda. Do Trajano Camargo. E do Grupo Brasil. Do Grupo 70, Brasil, sim. 70, 80, ela foi professora lá. Ela era uma mulher muito bonita, muito elegante e tal, e uma excelente professora de língua portuguesa. Excelente. Bom, então, feito isso, eu comecei a escrever mais. Né? Foi um grande incentivo. E logo entrou a adolescência, né? As primeiras paqueras, aquela coisa toda. O romantismo. Isso, e daí muitas vezes não era correspondido, né? E onde que eu ia desabafar? Eu ia desabafar no papel. Então, comecei a produzir poesias e letras de música. E daí, a artista, né, procura artista, esse trombam, né? E nós participávamos de uma comunidade de jovens que chamava, da Igreja de São Benedito, que se chamava Jocisbe, né? Que foi um celeiro lá onde muita gente despertou para várias atividades, inclusive atividades artísticas. E nessa época, nós tínhamos um grupo que cantava música sacra, que cantava com o coral à noite na missa e de domingo
de manhã na missa. E tínhamos alguns mais jovens, como eu, que queriam cantar música popular. Alguns músicos que estavam começando, tal, queriam cantar música popular. Uma inovação. E eles começaram a se reunir no domingo à tarde e tocar, ensaiar as músicas que tocavam no rádio, né? Para eles, assim, fazer brincadeira dançante e tal. Não com a intenção de se apresentar, talvez, né? E eu, como gostava de escrever e já sabia que existiam os festivais de MPB, eu comecei a incentivá-los a fazer as nossas próprias músicas, né? E participar desses concursos, né? Eu ando muito emotivo ultimamente e faz sentido, porque é uma trajetória assim muito longa. E aí nós começamos a fazer nossas músicas. Isso foi em 81, né? 81. Quantos adolescentes você tinha ali nós éramos, na sua liderança? Não era minha liderança. Não. Olha. Nós tínhamos o grupo musical que tinha o seu líder, né? E eu era o compositor, eu fazia as letras. Mas nessa parte de, assim, mais burocrática, vamos dizer assim, é eu que fazia as inscrições dos festivais, que arrumava... Depois nós começamos a fazer alguns shows com as nossas próprias músicas. Então, eu arrumava o show, vendia o show, tal, fazia essa parte. Foi virando e nós tínhamos lá... porque houve trocas, né? Tivemos ali, acho que no todo do grupo, que durou alguns anos, 10 participantes, né? Mas a base eram 5 ou 6 que estavam sempre se apresentando e houve algum rodízio de participantes também. Muitos deles, hoje em dia, têm sua própria banda, sua dupla, né? O Zé Roberto era da sua época. O Zé Roberto era o nosso guitarrista solo. Ele era nosso, ele foi meu professor de crisma. Eu sou dessa época. José Roberto. Eu só não entrava para a parte artística. Covais. Covais. O Covais, ele era o nosso, ele era o mais jovem de todos. Cabeludinho, né? Ele era um líder técnico da banda, porque ele era, talvez, sem menosprezo aos outros, mas ele era o melhor músico da banda. Ele tinha muito talento com 14 anos. E ele era o guitarrista solo, cantava também. Daí nós tínhamos o intérprete oficial, o cantor mesmo, né? E o Zé fazia também a segunda voz e tal. E nós tínhamos o Evaldo Braga, que era o outro guitarrista, o Dimas Tomazin, que era o contrabaixista. Daí tivemos alguns bateristas, o Geraldinho, o Naum, o Marcos Lima. O Marcos Lima, por exemplo, é um músico muito conhecido na cidade, percussionista, que começou ali com a gente também, era pirralho também. E ele é um percussionista, é um líder de bandas, tem a banda Toque Percussivo. Olha. Né, é um produtor cultural muito, muito interessante aqui da cidade, professor de percussão e tal. Então, nós tínhamos esse grupo. Bom, chegou um momento que o grupo parou, né? Eu estou me alongando na história, mas o grupo parou. E aí eu precisava continuar a produzir as minhas obras escritas. E aí eu comecei a pensar em escrever livros de poesia, porque eu já não tinha mais os músicos de apoio, eu nunca fui músico, nunca fui cantor. Eu comecei a fazer bastante poesia e guardar. Até falar, um dia eu publico um livro. Em 88, com 26 anos, eu publiquei o primeiro e hoje em dia já são 17 livros individuais, solo. Todas e muitas participações em coletâneas também, né? Sim. Que a gente participa com outros autores. Mas são 13 livros de poesia e 4 livros infantis. E aí nós temos mais alguns infantis e de poesia prontos para serem publicados, estão guardados lá. E temos um romance em andamento, que eu pretendo terminar um dia, vai demorar um pouco, mas um romance que seria a minha primeira incursão num romance, que é uma obra maior, né? Assim, eu escrevi até agora 50 páginas e a gente pretende escrever pelo menos 150, então é um pouco mais um terço, né? É um pouco mais complicado para mim, porque eu sou um poeta por natureza. Eu escrevo crônicas, contos, mas a minha produção é 90% de poesia. E prosa muito pouco. Mas estou trabalhando para lançar esse romance. E é meio inspirador, né? Eu vi uma poesia que você fez esses dias atrás e você falou assim, é porque acabei de ser inspirado. E aí fez a poesia ali ao vivo. Então a poesia, ela é inspiradora. Então, e a poesia, ela flui mais rápido. E aí o romance, você precisa de uma coisa que eu não tenho muito. Eu estou tentando pegar agora.
disciplina. Se eu tivesse, desde Todo quando eu dia comecei esse pouquinho. romance, escrito separado 2 horas por dia, religiosamente, para escrever o romance, ele já estaria pronto, mas eu não consigo fazer isso, eu não tenho essa disciplina. Eu escrevo meio assim quando me dá vontade. Então, se eu tenho vontade, todo dia praticamente eu escrevo alguma coisa. Mas não o romance. Mas o romance, ele não pode ser assim. A poesia dá. Entendi. Né? Aí, assim, não que seja a poesia uma coisa que baixa na gente como pai de santo, não é isso. Então, você faz a poesia e muitas vezes depois eu ainda demoro mais alguns dias lapidando, melhorando. Muitas vezes eu publico no Facebook uma poesia. Mas depois E vai melhorando. se o leitor for observador, ele vai ver que dali uma semana, 2, eu escrevi outra versão da poesia, com algumas revisões. Por quê? Entendi. A poesia é uma coisa a ser lapidada, melhorada, né? Como tudo na nossa como vida, tudo na né? nossa vida, Eu exatamente. digo que a gente nasce ser humano, mas a gente aprende a ser humano Exatamente. todos os dias. Isso. E eu até queria te oferecer de presente para que você vá lá no meu espaço. A acupuntura, ela tem um tratamento que ajuda a gente a ter foco. Olha que legal. Pra gente ter esse romance aí Isso em seria primeira muito bom. mão em Olha. menos tempo. Porque Os aí você já leitores tem... agradecem. Todos Acho que- nós agradecemos. Agradece. Já tem título ou você vai escrevendo e de repente ele o título aparece? Ele tem um título provisório, que eu acho que é um título um pouco ainda incipiente, não é um título que chama muita atenção. É Aquele o título título que tem comercial. hoje. Então, eu não gostaria nem de comentar esse Sim, título. entendi. Talvez fique esse, mas eu acredito que vai pintar, ao final do romance, um título mais impactante. Entendi. Né? Comercial. Porque a gente precisa ter uma Também, uma coisa pitada mais de comercial também. chamativa, né? Precisa ter. Que legal. O título, sim. Olha. O texto, não. O texto não. O texto, não. O texto não, mas o título sim. O título, sim. A gente acaba aprendendo um pouquinho mais de tecnologia hoje em dia, né? E a gente acaba não vivendo mais sem esse vício. Você tem que postar, você tem que fazer, sim, você tem com que fazer. certeza. Então a gente acaba aprendendo um pouquinho, mas o importante é que a essência vai continuar Permanece. sendo a mesma, Isso. né? Olha, Isso é muito agora, voltando um pouco na questão, né, por que a poesia me salvou? Então, esse momento que eu me senti um pouco importante, né? Para você ter uma ideia como é essa questão de ser salvo mesmo. Até eu publicar meu primeiro livro, nem na minha casa mais, olha como é grave isso, nem na minha casa, exceto em ocasiões muito especiais, eu era chamado pelo nome. Eu tinha um apelido, esse apelido ele não era pejorativo. Era um apelido bacana, assim. Lógico, como todo apelido, quando falaram a primeira vez eu não gostei, e por eu não ter gostado e ter brigado, Ficou. pegou, né? Mas não era nenhum apelido. Nessa Pejorativo. época, inclusive, eu acho que eu ainda não tinha essa postura. Eu sempre fui magrelo, né? Magrinho e tal, mas eu não tinha essa postura ruim ainda. Então não foi em função disso. Foi por outros motivos. Eu tinha o apelido de Pantera. Muitos em Limeira me conhecem ainda por Pantera. Por Pantera. E eu até gosto hoje em dia, quando eu encontro um amigo antigo, me chama de Pantera, né? Eu acho legal. Mas, assim, chegou a um ponto tal que eu me apresentava para as pessoas como Pantera, porque o meu nome Otacílio é um nome difícil. Todo mundo me chamava de Pantera, eu acostumei. Como que é seu nome? Ah, me chame de Pantera. E ficava, né? Faltou identidade. Então, faltava identidade. Mas quando eu lancei o meu primeiro livro, começou a aparecer nos jornais, na rádio. Otacílio Monteiro lança livro, Otacílio Monteiro ia na escola. Não ia me chamar de Pantera, né? Eu ia na escola, fazia palestra para as crianças, que eu adoro Otacílio e faço até Monteiro. hoje. Criança, adolescente, adulto, né? Mas mais para criança. Então, eu ia lá e falava, eu sou o Otacílio Monteiro. Então, eu identidade comecei surgiu. o meu nome começou a ser doce, como o nome de todas as pessoas deveriam ser na boca da própria pessoa, né? Exatamente. Eu comecei a gostar do meu nome, né? Comecei a achar bonito até. E eu achava esquisito, ter orgulho. E a minha família voltou a me chamar de Otacílio. Né? E as pessoas no meu entorno começaram a me chamar de Otacílio. Foi Aí eu mudando comecei a gradativamente. comecei a ser relativamente conhecido, hoje em dia mais por causa da internet, mas na época já um pouco, regionalmente pelo menos. Eu não sou um escritor conhecido no Mundialmente. Brasil, nem mundialmente, mas eu sou bem conhecido na região, né? E muito conhecido em Limeira. Então, comecei a ser chamado pelo nome.
Isso é um resgate maravilhoso. É um resgate. Isso é uma salvação. Com certeza. Então, o que eu falo naquele vídeo, eu gostaria que as pessoas assistissem, é sobre isso. É o resgate. É sobre o resgate da identidade, como você bem colocou. E ali naquele vídeo nós fazemos uma analogia com a história de vida de alguns artistas, poetas, escritores, importantíssimos na literatura brasileira e mundial, que são Carolina de Jesus, Cora Coralina, né? Manuel Bandeira, Manuel de Barros e Carlos Drummond de Andrade. Sim. Quase todos excluídos, também, né? E citamos também Mário Quintana. Quase todos eles com uma versão de exclusão. Isso, com algum tipo de problema social, menos o Manuel de Barros, que assim, não, né? Mas ele mesmo, como que eu vou dizer assim, o Manuel de Barros, ele considera as coisas menos importantes da vida como as mais importantes. Ele traz isso na sua poesia. Né? O essencial é invisível aos olhos. Ele fala sobre isso, basicamente, na sua poesia. Então, eu achei importante colocar um texto, pelo menos, dele no vídeo. Mas ali nós temos o Manuel Bandeira, que sofreu muito com questão de problema com os pulmões, tuberculose, tal. A Cora Coralina, que tinha segunda série do ensino fundamental. E apareceu muito tardiamente para a literatura, né? Já com uma idade bem avançada, né? Graças ao incentivo, inclusive, do Drummond. Aí nós temos o Drummond, que era um burocrata, que qual era a válvula de escape dele, daquele mundo que ele não era o mundo dele, mas ele tinha que viver para ganhar o pão. Era a arte, era a poesia. Né? Enfim, a gente fala sobre isso. Né? E Carolina de Jesus, negra, analfabeta, né? É profundo, né? Então, eu fui mais profundamente nos poemas dela. Isso, é profundo realmente demais. Dor, é profundo assim, demais. Nós já falamos sobre racismo. Aqui foram 2 episódios, ainda com vontade de ter mais. Então, e eu vou te dizer uma coisa agora que pode te chocar. Eu não gosto. O nosso amigo Margatti já conversou sobre isso. Ele também é meio partidário do que eu falo. Eu não sou uma pessoa politicamente correta, tá? Se, por exemplo, Carolina de Jesus escrevesse mal, né? É lógico que eu ia me condoer com os problemas dela, com o problema do racismo, com o problema da pobreza, como a gente se condói com tantos social, outros, né? Os problemas sociais. Porém, não teria valor nenhum que ela escrevesse. Se não escrevesse bem. Tinha um talento. Né? Era acima da média. Não tinha estudo, mas tinha talento. Exatamente. Tinha verve, que a gente chama, né, poética. Né? Então, é diferente. Né? Não, sai do coitadismo e entra no protagonismo. Desde quando eu comecei a publicar meus livros, isso foi intuitivo, porque eu não sou um poeta de formação acadêmica, sou um poeta da vida. Né? Eu tenho formação superior, né? nível superior de jornalismo, não tem nada a ver com letras. Mas já aprende a escrever bem, tecnicamente. Tecnicamente, sim. Assim, mas é intuitiva a parte poética. Isso, a parte poética, sim. Então, intuitivamente, desde o começo, o meu primeiro livro, eu quis colocar o título de Poematéria. O que é Poematéria? Poesia na matéria. E tem alguns poemas dentro do livro que tratam disso. Por exemplo, essa mesa, não sinto por ela nem amor nem ódio. Não tem nenhum motivo para isso. É neutro. Né? Neutro é um objeto, que tem o seu valor enquanto mesa. Né? Porém, se eu realmente sou um escritor, se eu realmente sou um poeta, eu tenho que conseguir, mesmo que sejam as duras penas, trabalhando vários dias, sei lá, escrever um poema sobre essa mesa. Então, nós não estamos falando de sentimento, nós estamos falando de técnica. Isso é interessante. As pessoas saberem também a respeito de poesia. Por quê? Muita gente pensa, né, o senso comum pensa, que poesia é só sentimento. E não é. A poesia, ela é sentimento, ela é técnica, ela é lapidação, né? Ela é experiência, anos e anos de trabalho, não seria, está me fugindo, intercâmbio. Você tem que conversar, assim como médicos conversam com outros médicos, poetas conversam com outros poetas. Sim. Né?
conexões, né? São conexões. E tem conexão no meio cultural com artistas de outros ramos, de outros segmentos. Então, a poesia, o fazer poético, é um pouco de tudo isso. Então, não pode ser só sentimento. A poesia, ela não prioriza sentimento, né? A religião prioriza sentimento, né? Sim. Ela hierarquiza sentimentos. Na religião, o amor é mais importante do que o ódio, obviamente, né? Na poesia, não. Na poesia, não. Os dois têm o mesmo. Claro, a porque mesma o que vai importância. fazer a diferença é a maneira que você aborda. E do jeito que eu interpreto. A técnica que você aborda e o leitor vai interpretar de acordo com a sua Se vivência. eu estiver mal, eu posso entender mal. Exatamente. Se eu estiver bem, aquilo lá é bonito, mas não me conectou. O bacana é você dar ferramentas para o leitor de acordo com a vivência, a capacidade de entendimento dele e a vivência dele. Aí sim entra também, inclusive, o sentimento de cada um, sentimento, ponto de vista sobre a vida. Você, com boa técnica, dá um texto bonito que o cara lê, ele sente alguma coisa, esquecendo o conteúdo, ele sente uma diferença de peso literário naquilo, de ritmo bonito, de palavras bem colocadas. Exatamente. Né? Gramática. Então, você deu gramática, você deu ferramentas para que, de acordo com a experiência de cada um, né, seja absorvido. E a pessoa, então, sim, vai sentir muitas vezes prazer, ódio, etc. Ciúmes, ira. O bom ator faz você sentir raiva do vilão que ele interpreta. E às vezes até você, se bobear, você vai sentir raiva do intérprete, do ator. Mas foi um papel bem feito. Exato. E o poeta é mais ou menos isso também. E eu gostaria, assim, de fazer uma ênfase para o meu professor de filosofia da faculdade. Eu sempre gostei de poesia. Eu acredito que ela tenha me resgatado também na minha infância, onde eu me sentia um pouco deprimida, um pouco fora do contexto, porque onde eu morava, na Vila Faxina, ou era do crime ou era solto. Meus pais prendiam. Então, eu cresci muito solitária. E eu aprendi a escrever. Eu aprendi a escrever até as minhas dores. Não só de forma poética. Mas eu tinha essa habilidade. Eu gostava. Eu amava escrever. E eu lembro que o meu professor de filosofia da faculdade, numa redação que eu entreguei, ele começou a ler, mas ele começou a declamar. E não era uma poesia. Daí ele me falou, você tem o dom poético. Vá à frente, vá adiante. Mas eu não dei muito valor a esse chamado dele, não. Mas aí uma pessoa entende, professora, eu não entendi. O que ela quer dizer com isso? Daí ele voltou e disse exatamente isso que você disse. Técnica. Toda poesia, ela exige técnica. E o professor falou assim, gente, eu vou falar uma frase para vocês, onde vocês precisam aprender a se comunicar. E isso é técnica, uma habilidade desenvolvida com cursos, treinamentos. E ele disse, se eu falei, você não entendeu, o burro sou eu. Exatamente, né? No senso comum, mas é porque você não soube escrever como essa mesa, que não é sentimento, mas ela pode entrar numa descrição, tipo a madeira foi tirada do fundo da casa do meu avô, a tinta foi colocada com um pouquinho do barro da casa, da fazenda da minha avó, então vai entrando sentimentos. Sim. E é isso que mais me deixa assim apaixonada pela poesia. Sim, sem técnica, você só faz um texto. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, agora sim, trazendo um pouquinho para a nossa realidade de hoje. O Otacílio hoje, ele, depois de todo esse resgate fabuloso, graças à poesia, né? E é muito bom que todo mundo em casa pode perceber que é importante. De repente, você não é uma poeta, não fez um curso. Assim como o Otacílio acabou de dizer que ele não é poeta academicamente, né? Mas ele é uma fonte inspiradora, foi intuitivo. Você também pode escrever, não pode, A pessoa que está em casa, está dolorida, em algumas
terapias que eu faço de casal, eu peço para as pessoas, para o casal, eles relatarem pontos positivos e pontos negativos do casal. Isso vai ampliando o leque tão grande que chega uma hora que ela está colocando no ponto final tanta raiva do marido. Sabe quando você vai escrevendo e a sua mão tá pesada da raiva e ela põe um ponto final? Eu vejo, porque eu fiz o curso de grafologia técnica. E aquele ponto, assim, é quase uma pedrada na cabeça do marido. Aí vai sendo mais levemente conforme ela vai colocando para fora o sentimento dela. Vamos lá, várias coisas aí. Eu mesmo falei que é técnica. É dom, sim. Sim, é intuitivo. Tem uns que tem. É assim, cada um nasce com um dom e muita gente com vários, né? E ocorre, às vezes, desse que nasceu com muitos dons, muitos talentos. Tem uma parábola na Bíblia que fala sobre os talentos. Se perder. Não desenvolvem. Nenhum, né? muitas vezes. É aquele que nasceu com um, né, mirradinho ali, desenvolve e vira, né, o cara. Bom, isso é uma coisa. Agora, além de ser dom, como eu mesmo falei, é técnica. Se é técnica, qualquer pessoa pode aprender. Isso. Então, se você tem vontade de aprender a escrever, existem oficinas. Hoje em dia, com a internet, muitas oficinas oferecidas por internet. Gratuito. Gratuito. Tem as presenciais também. Procurar, por exemplo, a Secretaria da Cultura, as entidades. Aqui em Limeira nós temos a Academia Limeirense de Letras e a Sociedade Literária Limeirense, onde você vai conversar, trocar ideias, aprender com outros escritores, né? Enfim, tem como aprender, sim. Agora, é difícil você falar, você que é do ramo, né, da psicologia e tal, é difícil você falar sobre seus sentimentos. E se é difícil falar, também é difícil escrever. E aí que entra a literatura, né? Porque a literatura, ela é uma linguagem cifrada, ela não é uma linguagem científica. É verdade. Então, anime-se, você que quer escrever sobre a sua vida, mas tem um pouco de receio, mas alguém vai ler, vai saber muito de mim e tal. Codinomes. Escreva com codinomes, com analogias, comparações. Exatamente. Se você se sente uma pessoa muito presa por algum motivo, né? Porque às alguém, vezes a autoestima, né? Precisou sua professora vir e te incentivar de um talento que já era seu. Exatamente. Então você pode ser seu motivador. Muito tímido, medroso, preso por algum motivo que é seu mesmo ou que alguém te fez algum mal e você não consegue se expressar, tem receio, escreva, por exemplo, como se você fosse um pássaro preso dentro da gaiola, né? E aí você está falando de você, mas as pessoas não precisam necessariamente saber que é seu, que é sobre você, que é autobiográfico. E lá na frente, quando você não tiver mais medo, você vai falar, aquele poema é sobre a minha vida, ou não, você não precisa falar. Não precisa abrir, né? Não precisa falar. Então é isso. Então, escrever é bom e salva, e ler também. Aí é questão mesmo de criar coragem, e quanto à técnica, você pode sim aprender. É óbvio que quem nasce com o talento de escrever, é um pouco se mais ele fácil. Procura sempre escrever, ele procura estudar a respeito, né? Ele vai aprimorar as técnicas com um pouco mais de facilidade do que o outro. Sim. Mas isso vale para qualquer profissão. Para qualquer profissão, né? O exatamente. cantor, eu adoraria saber cantar, né? Poderia até tentar, né? Poderia, talvez eu aprendesse a cantar um pouco, mas eu nunca seria um bom cantor, porque não é minha praia. Mas é bacana. Quem não gosta de cantar? Todo mundo gosta de cantar. Então, pelo menos no chuveiro, né? No chuveiro eu canto. Né? A gente pode. Mas é isso. É isso. Então é questão de querer. Ele consegue. Agora, por que o seu professor... Você escreveu um texto que não era poesia na sua concepção. O professor começou a ler como se fosse um poema. Porque você tem, certamente, um bom ritmo para escrever. E qual é a essência da poesia? Ao contrário do que as pessoas pensam, a essência da poesia não é a rima. Nem toda poesia precisa ser rimada, mas toda poesia, isso é técnica. Isso é questão sine qua non. Toda poesia, ela precisa ter ritmo. Toda poesia. Assim o romance também tem o seu ritmo. A crônica tem o seu ritmo próprio. O conto tem o seu ritmo. E a poesia, ela tem como base o ritmo. Então, um soneto, por exemplo, ele tem que ter obrigatoriamente um ritmo X, né, que nós vamos ensinar agora aqui,
E ele tem que ter rimas. Entendi. Mas a trova também. Isso é obrigatório, são formas poéticas obrigatórias. Porém, o verso livre, ele não tem que ter rima. É verdade. Né? Mas ele para ser poesia, ele tem que ter as figuras de linguagem. Metáfora, analogia, tal. Quando ele tem bastante figura de linguagem inclusa ali, uma linguagem rica, ele é uma poesia melhor nesse texto. Porém, todos eles têm que ter, que é essencial mesmo, é o ritmo. Tem que ter ritmo. Que bom. E cada autor tem o seu ritmo próprio. Esse aí que está o bonito, que está a magia. É a identidade de cada um, né? É a identidade de cada um. Eu vou pedir uma licencinha para você. Nós temos aqui, gente, na nossa frente, acho que o Margá pode... lá. Nós temos 3 livros, um inclusive é infantil, feito pelo nosso querido Otacílio, 2 CDs que eu ganhei de presente, mas eu até vou ver se para a semana que vem a gente pode fazer aí um sorteio, porque isso é muito bom para a gente ter em casa. O primeiro CD, que é esse aqui do nosso lado direito, do lado do Otacílio, porque sempre inverte a tela, eu fico meio perdida, desculpa o improviso. Mas do lado do nosso querido Otacílio, ele foi um CD totalmente feito com músicas dele, escritas por ele. Nós temos 14 músicas naquela faixa, 14 faixas de música. E já desse aqui CD do meu ladinho aqui, ó, ele tem 13 faixas e contou com a participação de 2... São 5 letras minhas, 5 músicas minhas com o Emanuel Massaro, nesse CD Sonora, sim, que é da Débora Vidoretti. Gente. E o Elixir, que é um CD autoral, letras minhas e música do Emanuel. São 14. São 14. Da nossa parceria. Parceria dos dois. E aí com participação de 42 músicos de Limeira, Piracicaba e Rio Claro. Muito legal. Isso é muito bom e a gente precisa manter isso vivo, gente. Porque além dele ser limeirense, a gente precisa resgatar. Eu falo que amigo prestigia amigo. Por que não prestigiar a pessoa aqui da nossa terra, cresceu com a gente, estudou nos mesmos colégios, a gente vai lá para os Estados Unidos. Não que eu seja contra, eu admiro alguns artistas de lá, mas nós temos artistas aqui, e assim, da nossa terra, que fala a nossa língua, né? Eu vim para cá, foi bom você falar disso. Eu não quero te interromper. Imagina, o programa é seu. Eu gostaria de falar também sobre essa questão. Eu vim pensando em falar sobre isso. Sobre a questão da universalidade, né? A universalidade, ela é também uma das coisas mais importantes do fazer poético, da literatura, né? Isso não é só para a literatura, para toda qualquer arte. área. Para toda arte, né? Se eu escrevo sobre um mendigo em Limeira, digamos que tem uma personalidade, um personagem foi sempre que foi folclórico rua. Em Limeira, né, morador de rua. Eu quero escrever sobre esse cara que marcou a infância das pessoas, tal. Tem alguns poemas meus que eu falo sobre isso. Esse mesmo personagem, ele tem um correspondente na Rússia. Embora ele tenha um correspondente nos Estados Unidos, no Canadá, eu sei, na França, todo lugar tem morador de rua. Uhum. Né? Alguém vai se identificar com aquele poema. Então, um russo que pegar um livro do Otacílio e ler aquele poema, traduzido e tal, embora ele nunca tenha pisado no Brasil, ele consegue entender o que eu estou falando. O assunto é universal. O assunto é universal. E aí entra a técnica também de você descrever bem, né? Os detalhes, então, né? Qual é o assunto mais universal de todos os assuntos universais do mundo e talvez por isso a maioria dos poetas escreve sobre? Amor. O amor. Porque universal. O amor que eu senti por alguém, primeiro, o tipo de amor que eu senti talvez seja diferente do seu. Mas era amor. Em algum momento você vai se ver amando como eu. Eu senti, eu demonstrei, pelo menos de uma forma diferente. Eu apliquei isso de uma forma diferente. A pessoa era diferente, não era a mesma pessoa. O tempo era diferente. A maneira de abordar era diferente. Mas era o amor. O amor é o mais universal de todos os temas. E aí os poetas gostam de escrever sobre amor. Talvez seja o amor que salva.
dentro da amor salva poesia, também. né? É. O amor, o perdão, porque às vezes a gente acaba e aí eu lembro, tendo essas duas eu lembro coisas. de um... Tudo bem que é a mesma língua, né? A nossa língua mãe, que é a língua portuguesa. Mas esses dias eu declamei um trecho de um poema, eu cometi essa canalice, né? De fazer isso, porque a gente tem que pedir licença, né? Pro autor sempre, que é talvez o maior poeta de todos os tempos, né? Que é o Fernando Pessoa. Eu declamei um poema dele no Instagram, um trecho que chama-se Todas as Cartas de Amor São Ridículas. Então é mais ou menos assim. Por que você se sentiu Então, é mais ou menos assim o poema. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Né? Eu também, no meu tempo, escrevi cartas de amor. Como todas as outras, ridículas. Afinal, uma carta de amor, se é uma carta de amor, tem que ser ridícula. Mas, na verdade, somente as pessoas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. um brinde ao amor? É mais ou menos isso. Lindo, Né? lindo. É Fernando Pessoa, né? Aí já... Ai, meu Deus. aí... Qual daqui você vai ler um sobre amor? Desses dois, nós temos aqui, ó, Poemas ao Pôr do Sol. É um livro que eu gosto muito, mas essa parte é um dos Tem, melhores. assim, algum que você já abre e vai declamar pra gente? Veja aqui, se esse tem. Nesse livro tem poucos poemas de amor, mas tem, naquele tem mais. Deixa eu ver aqui. E esse daqui? Se eu me lembro de qual é de amor. Contradança. Não precisa nem dizer que contradança faz parte de duas pessoas, né? Sim. Porque ninguém dança sem um par. Então, contradança. Até as imagens aqui são lindas. Tá? É um artista também quem fez a... Sim, acredito que a aquarela... A Rosana Albertini é uma aquarela maravilhosa. Muito lindo mesmo. Esse é um detalhe da aquarela toda, que é maior, mas é o tema da contradança. Ela fez um tipo de um baile, né? E me cedeu essa aquarela para colocar de capa. E depois a gente tem ali Ora Bolas Paulo Pedro, que é o livro infantil. Ele tem vários, viu, gente? Então, se você tem escola, convide para que eles possam... para que ele possa ir lá falar um pouquinho sobre amor. Essa juventude nossa, que está tão rebelde, de repente... É como a minha avó dizia, na santa ignorância dela, que também tinham 4 dias de aula do ensino infantil, ensino fundamental, ela não foi à escola, ela dizia, se não está dando certo, coloque um pouquinho mais de amor. Ai, que lindo. Nossos filhos precisam de pais mais presentes, de sentar, de brincar de bolinha de gude, de sentar, de brincar de boneca, porque é essa parte da maternidade que a gente tem esquecido. Com muito celular, iPhone 25, iPhone 35, e a gente esquece do essencial, que é o amor. Então, vamos ouvir um pouquinho, enquanto ele acha ali uma poesia. Já achou? Então, pode falar. Eu só queria, então, fazer um convite para vocês, que nosso encontro de mulheres, né, que inspiram negócios, vai ocorrer agora dia 27, no Colégio São José, tá? É um encontro que eu trouxe, eu quase nunca divulgo as minhas coisas, mas esse encontro, ele tem muita importância para mim, porque há quase 8 anos, 8 anos atrás, eu comecei cuidando de algumas mulheres, do emocional de algumas mulheres que estavam em tratamento com câncer, mastectomizadas, com quimioterapia, carequinhas, recém-separadas, porque alguns maridos, eles largam delas no processo de quimioterapia. Então, a autoestima dela, que já está balançada, quando ela perde o companheiro de vida, isso vai lá no chão. E eu resolvi montar esse grupo de mulheres para resgatar um pouquinho. Sabe aquela nossa parte que a gente tem a obrigação de fazer em devolução do que o mundo, Deus, a parte espiritual, o universo, seja qual credo você for, ele te dá. Então, tem uma hora que é necessário devolver. Eu assisti uma palestra essa semana e o autor da palestra dizia: você não vai a um banco para resgatar dinheiro se você antes não fez o depósito. Então, não peça nada para o universo antes de dar.
E às vezes, dando um pouquinho do seu tempo, você já ajuda muitas pessoas. E isso também pode ajudar. Assim como a nossa poesia, junto com o nosso Otacílio. A poesia me salvou. Vamos então para um poema lindo que ele separou especialmente para você que está aí em casa. Tá bom? Eu vou pensar se eu vou sortear esse livro, porque eu Olha quero só, ler. esse livro, Poemas ao Pôr do Sol, até hoje, né? Eu espero ainda escrever mais, publicar mais alguns livros, tem um material pronto lá e quero escrever mais ainda. Mas se alguém falasse assim, qual livro você gostaria... sua carreira terminou hoje, qual o livro que você gostaria que as pessoas lessem mais do que os outros? Eu acho que seria esse livro aqui, Poemas ao Pôr do Sol. Não vai dar tempo agora de contar sobre ele, mas um dia eu posso fazer uma entrevista só sobre esse livro aqui. Eu tenho Porque prazer ele é em bem te interessante, receber aqui. o processo A criativo história. dele, né? O processo criativo. E aqui tem, nesse livro, na verdade, só tem 2 poemas de amor. Um é muito curtinho, eu vou ler e depois leio o outro. Pode ser? Pode. Esse livro foi escrito entre o dia. 40 poemas que foram escritos entre o dia. Deixa eu ver aqui direito. 2 de agosto de 2016 e 28 de outubro de 2016. Menos 2 meses. Em 2 meses eu escrevi 40 poemas na hora do pôr do sol. Esse era o projeto. Eles foram escritos todos na hora do pôr do sol. E detalhe, é a época do outono. Sim. O pôr do sol estava todo mundo registrando e tal. Eu falei, eu vou fazer um poema na hora do pôr do sol. E o detalhe mais legal que eu acho, todos esses poemas foram escritos na linha do tempo do Facebook, direto. Eu sentava na frente do computador, do Facebook, e fazia e já disparava. E depois, aquilo que eu falei da lapidação, eu ia melhorando. Muitos desses poemas eles foram lapidados ali mesmo, né? No outro dia eu fazia um acerto, uma vírgula, eu arrumava, repostava. E depois, em 2017, ele foi para o livro impresso. Então ele tem uma história bem bacana. Vamos lá. Então, no dia, todos se chamam poema ao pôr do sol. Tá. Né? E esse é o número 16, ele só tem um número. E a data. Do dia 29 de agosto de 2016. Entreolham-se a toalha macia, o sabonete suave, a água morna que escorre. Tão doce e lento é o tempo no azul da tarde que morre. Vamos lá. Agora o poema do dia 30 de setembro, o poema número 30 de setembro de 2016. Poema ao pôr do sol. Eram mais, muito mais que personagens na impecável paisagem do jardim. Eram almas afins que se encontravam na delícia dos dias que passavam. Amavam-se. Ponto pacífico. O onírico estado em que se viam, quando as flores do bosque se abriam, ao transpor o portão do paraíso, era a prova cabal deste juízo, e o jardim se cobria de sorrisos. Era mais, muito mais que simples, raso, corriqueiro e banal caso de amor. Era, sim, o amor criando caso, no jardim da alvorada ao ocaso, e o sol não queria mais se pôr. Ai, muito bom, muito bom. Fala de um amor que todo mundo busca, né? Todo mundo quer viver um grande amor. E eu gostaria de deixar aqui as redes sociais, né? Porque se amigo incentiva amigo, a gente também tem que várias vezes buscar parcerias. Como ele disse, a gente vai criando conexões. Então, se você tem interesse, ele tem um projeto, em 2 minutinhos que a gente já está chegando no final, eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre o nosso festival de poesia, que está chegando. Sim. Já tem a data marcada, mas ele não pode falar muito, porque ele vai vir mais próximo para falar e fazer o convite. Mas prestem atenção e se inspirem.
Sejam mulheres que inspiram, faça o seu poema, tente participar 1 ano, 2 anos, 3 anos, logo já vai estar concorrendo aos primeiros lugares, né? Fala rapidinho pra gente, Então, por conta do tempo, sobre esse nosso festival aqui de Limeira, que já é super tradicional. sim. Nós criamos em 1994 o Prêmio Cidadão de Poesia e hoje nós estamos na 24ª edição. Que a ideia era ser anual, teve alguns anos, por exemplo, agora na pandemia, que não teve e tal. Então, porque, já era para ser o 29º, né? Mas é o 24º. E esperamos daqui para frente realmente fazer todo ano. O Cinecol, que é o Sindicato dos Comerciários de Limeira, nosso parceiro, que sempre incentivou o concurso, é um patrocinador, digamos assim. Enfim, no dia 21 de outubro, às 19h30, no Clube dos Comerciários, será a premiação. Nós tivemos 746 inscritos, não só de toda a parte do Brasil, mas de alguns lugares do mundo. Né? Vários países da África, que o pessoal que escreve em língua portuguesa, que são nativos mesmo, portugueses, e também gente que mora fora do Brasil, Canadá, Alemanha, Itália, né? Teve um ano, inclusive, que foi uma coisa que eu achei muito interessante, um italiano, que eu fui pesquisar, realmente ele é um italiano mesmo, que também escreveu um poema em português, porque a regra é que seja poema em língua portuguesa, né? Enfim, então foram 746 poemas. Nesta quarta-feira, amanhã, no caso, né? Amanhã. Nós vamos ter a reunião final da comissão julgadora, né? Para saber Saberemos os vencedores e já divulgaremos, até o final de semana, divulgaremos nas redes sociais os vencedores. Mas a entrega dos troféus e dos prêmios em dinheiro, etc., será neste evento, no dia 21 de outubro, que divulgaremos melhor depois, às 19h30, no Clube dos Comerciários, que é uma festa bem bacana. Aberto ao público? Aberto ao público, reunindo música, reunindo declamadores, os poetas vencedores, né? Familiares e tal, aberto ao público, autoridades, enfim, e falando de poesia, vai ser muito bacana. Uma festa linda. Uma festa linda. Para levar amor até vocês, exatamente como Descomplicando com Elas. É o Prêmio Cidadão de Poesia. Prêmio Cidadão de Poesia. Para o ano que vem dá tempo de você pegar algumas técnicas e começar a mostrar o seu amor no papel. Geralmente, né, mais ou menos assim, não tem uma regra, mas geralmente em março, abril, nós soltamos o regulamento. O regulamento. E aí damos 60 dias para inscrição, né? E depois a comissão julgadora tem mais 60 dias para julgar e fazemos a premiação. Essa é mais ou menos isso. Março, então a gente... ali para março, abril, né, vocês já fiquem atentos que já saem nas redes sociais do Otacílio Poeta e também do Cinecol. E pode contar com as minhas redes sociais para a Também. gente divulgar amor. Exatamente. Muito obrigada, querido. Olha, Deus abençoe sua vida, sua cabeça, o seu intuitivo, o seu dom de levar amor a tantas pessoas. Que Deus abençoe não só você, mas toda a sua família. E gratidão por ter partilhado. Eu falo que a gente, quando divide, a gente acaba multiplicando. Sim. Então, quando a gente divide amor, a gente multiplica amor. E você foi uma delícia de estar aqui dividindo com vocês amor, para você em casa multiplicar amor também. Muito obrigada. Gratidão por ter aceito o convite, viu? Foi realmente um prazer. Imagina, eu acho que mais do que um convite, é uma ordem. Eu acho que quando chamam, e eu digo sempre que, eu costumo dizer nos lugares que eu passo, bendita a casa que recebe a poesia. A gente tem que agradecer as casas, os lugares, sejam da mídia ou nas escolas, nos museus, bares, etc., que recebem, que acolhem a poesia, né? Então, bendita seja o Rádio Podcast, o Descomplicando com Elas. Muito obrigado, eu que tenho que agradecer de ter esse espaço, né? Porque o importante para a gente é ter o espaço. O espaço está sempre aberto, a casa toda Tá bom? acolhe. Semana que vem eu mostro para vocês qual que eu vou sortear, tá, Muito gente? bem. Deixa eu escolher aqui, que não deu tempo. Eu quero agradecer a você que ficou em casa. Muito obrigada pela participação. Mandem perguntas. O meu telefone eu sempre deixo aqui para qualquer eventualidade, até porque a gente está no Setembro Amarelo. Às vezes você pode saber de alguém que precisa de um cuidado mais
mais próximo, mais acolhedor, me ligue, me chame, mande mensagens pelo 19 99123 1700. Vai ser um prazer poder contribuir também com essas famílias que precisam tanto da gente. Um beijo, fiquem com Deus e até terça-feira.